Graça e paz, irmãs. Espero que todas vocês estejam bem. Pastor Felipe aqui mais uma vez, do Ministério Vida Pura, na nossa série de aulas para esposas feridas. Meu marido assiste pornografia, meu marido é viciado em pornografia. Se você não assistiu as duas primeiras aulas, eu convido você a parar nesse momento, entrar aqui na nossa playlist dessa série e assistir desde a primeira. É uma sequência de aulas. Se você chegou agora na terceira, não vai fazer muito sentido para você. Pare agora e volte na primeira. Tá certo? O tema de hoje é divórcio. Amadas irmãs, nós temos algumas aulas espalhadas pela internet, com parceria em outros canais, que falam sobre características de um marido viciado em pornografia, passos que a esposa tem que dar com relação ao marido viciado em pornografia. E eu só vejo comentários negativos. Comentários de mulheres frustradas, dizendo tem que se divorciar mesmo, tem que se divorciar mesmo, não pode carregar esse peso, Deus não te chamou para ser infeliz. Deixa eu te falar uma coisa. Se você chegou aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração. E você quer dar vazão às vozes deste mundo ou aquilo que Deus quer falar com você. O divórcio, ele é aplicado na situação do marido viciado em pornografia e masturbação? A resposta é depende. Depende, não existem respostas genéricas. Cada caso precisa ser profundamente avaliado. Cada caso precisa ser profundamente avaliado e o seu pastor da sua igreja local deveria ter essa expertise, porque é algo bíblico, de avaliar o seu caso. Mas antes de entrar no mérito dessa questão, eu preciso dizer, irmãs, que vocês precisam parar de dar ouvidos àquilo que as mulheres alimentam na internet, muitas vezes nos comentários. São pessoas que não têm o menor relacionamento com Deus, que não têm nenhuma caminhada com Jesus e querem vomitar as suas frustrações, para que uma vez que elas consigam alcançar outras mulheres nessas frustrações, talvez isso traga alívio para elas, o que é uma crença totalmente errada. O que nós precisamos entender, amadas irmãs? Há todo um processo que pode ser vivido, mas que ele parte para aquilo que vocês estão ouvindo. Quais são as vozes que você ouve? Eu sei que vocês só não assistem o pastor Felipe falando, vocês estão aí desesperadamente atirando para todos os lados na internet, ouvindo de tudo. Principalmente pessoas que têm milhões de seguidores. E muitas das vezes, tem pessoas que têm milhões de seguidores que não ensinam o que deve ser ensinado. Tem muita gente por aí, por exemplo, sexólogas cristãs, com centenas de milhares de seguidores, dizendo que vocês têm que usar vibrador. O ensino do diabo. Tem aula minha falando sobre isso, os danos neurológicos que um vibrador traz. E aí você vê pessoas ali comentando um monte de atrocidades que vão contra a palavra de Deus, a pureza, a piedade. E aí decidem, através de falas como essa, dizer que não suportam mais e vão se divorciar dos seus maridos. Vocês acham que o divórcio pode ser a solução do problema de vocês, quando na verdade ele pode ser um atalho que leva a uma estrada de muitas dores e lágrimas. Muitas dores e lágrimas. Nós temos visto, ao longo de todos esses anos aqui no Ministério Vida Pura, pessoas que ao optarem pelo caminho do divórcio, optaram por um caminho de restauração. E ao viver esse caminho de restauração, há muitas possibilidades antes do divórcio. Por exemplo, existe um passo a passo supervisionado, direcionado, onde nós cuidamos de pessoas que vivem um tempo de separação de corpos. Se separam de corpos para viver restauração. Isso não é divórcio, é um passo para a restauração. Esse é um exemplo que eu estou dando. Muito comum no Ministério Vida Pura, devido à complexidade dos casos que nós tratamos. Muitos casos precisam passar por uma separação de corpos, por exemplo. Eu estou dando exemplos. Eu não estou dizendo que o seu caso precisa ser dessa forma, ou deverá ser dessa forma, ou será dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que o apóstolo Paulo, como não? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, pregue, a partir do versículo 2, pregue a palavra,
Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Minhas irmãs, se você procurar na internet só o que você quer ouvir, a palavra de Deus pode estar se cumprindo na sua vida. Você pode ser essa pessoa que tem uma coceira no ouvido, que está fugindo da verdade, procurando aquilo que agrada o teu coração. Se atente para isso. Essa aula aqui só vai fazer sentido para você se você assistiu a aula 1 e a aula 2 que já estão aqui disponíveis. Senão essa aula não está fazendo o menor sentido para você. Agora, se você assistiu a aula 1 e a aula 2, você vai entender que cuidado com as fontes que você está bebendo informação na internet. Muitas, elas só agradam os ouvidos. E muitas de vocês, o ouvido já está coçando, a verdade já não está entrando mais. E vocês estão procurando respostas que falem aquilo que vocês querem ouvir. Quando Jesus está fazendo um trabalho minucioso de restauração do seu coração, se aproveitando de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E as pessoas não entendem esse versículo porque leem ele isolado, leem ele fora do 29. Aí no 29 diz assim: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Minhas irmãs, todas as coisas estão acontecendo nas nossas vidas para que a imagem de Cristo seja forjada em nós. E todas as coisas estão acontecendo no seu casamento para que a imagem de Cristo seja forjada em você. E se você assistiu a aula 1 e a 2, você vai entender isso com muita clareza, de que Jesus está te convidando para um relacionamento de intimidade. Ao invés de querer a resposta para a sua pergunta, eu posso me divorciar do meu marido? Mude isso e fale o seguinte: o quanto eu estou vivendo uma vida de piedade com Jesus para que o Espírito Santo me direcione nas minhas decisões. Faça essa reflexão. Antes de querer respostas prontas, busque relacionamento com Cristo, porque a sabedoria que vem do alto vai direcionar a sua vida. Isso é um trabalho que só você pode fazer por você mesmo. Ao fechar a porta do seu quarto, deixar esse celular para fora e buscar a Deus em secreto, porque o Deus que vem em secreto olhará para a sua causa. Que Deus te abençoe.